paz, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo esteja te conduzindo em verdade, em cura, em libertação. E nós continuamos falando os tipos de manipuladores. Então, para cada diferente golpe, há um diferente tipo de pessoa, há um tipo diferente de manipulação. E nós falaremos sobre cada um e sobre cada personalidade, sobre cada tipo de manipulador. E esse tipo de manipulador ele é gerado, né, devido a uma ferida de rejeição por conta de um modelo de autoridade. Então, o primeiro é o ativo, o segundo é o passivo, o terceiro é o competitivo e o quarto é o indiferente. Então, o primeiro, o manipulador ativo, ele é a pessoa crítica, tá? O único pensamento dele é manter o controle da situação a qualquer preço. Ele usa a força da personalidade dele para tomar o controle da situação, intimidando os outros. Ele quer ser o maioral, ele quer estar por cima de tudo, ele impõe a sua opinião, ele vive ressaltando seus pontos fortes, nunca reconhece as suas fraquezas, ele tem dificuldade para reconhecer os seus erros. No relacionamento com os outros, ele sempre aparece como mais forte, ele procura tirar proveito, vantagem todas as vezes que ele pode. Esse tipo de personalidade ele surge no deslocamento do prumo humano, da rebelião, onde a pessoa ela se afasta da figura de autoridade de uma maneira mais agressiva. Porque quando ela não consegue se sobressair numa situação, ele parte para a maledicência e a crítica. Então, alguns tipos de frases que tem aqui no livro diz assim: veja como eu sempre me saio bem, deixa-me falar como deveria ser, seja perfeito como eu e Deus, porque você é tão burro, aceite o reino de Deus, seu idiota. Isso aqui são exemplos de frases, tá? Eu sei que estou certo, apenas me ouça, cuidado, porque você pode errar, tudo é culpa sua. Então, a mensagem que ele está dando através desse tipo de linguagem, esse tipo de comportamento eu sei que não sou amado, mas você também não é. Então, não há amor no mundo para mim, estou sofrendo por causa disso e você vai sofrer comigo. É esse o pensamento dessa pessoa e as atitudes básicas agressividade, negativismo e crítica. A pessoa ela desistiu do amor, mas de uma forma agressiva. Então, a personalidade crítica desse tipo de pessoa é mostrada muito facilmente e aqui no livro ele dá o exemplo de uma profeta imatura, porque ele dá o exemplo assim, que cada domingo ela vai à igreja com a sua aljava cheia de flechas e o seu arco seguro em prontidão. Então ela atira suas flechas na congregação com grande precisão e efeito durante o culto, vendo se as suas regras são mantidas por todos, colocando-os na linha, inclusive o pastor. É claro que ela vai ter muita oposição, mas ela considera que a perseguição faz parte do seu chamado, apenas confirmando que suas flechas estão atingindo o alvo. Esse é um exemplo que o livro dá. Então, eu vou continuar falando que por baixo dessa personalidade exterior estão algumas pressuposições desafiadoras, né? Primeiro, ela tem perdido a fé no amor. Tá? Depois de ser ferida em muitos relacionamentos, esse tipo de pessoa ela desiste do amor, concluindo que ela não é amada. Então, ao invés de manter a sua ferida passivamente, se retirando para dentro da sua armadura, ela vai reagir agressivamente, atacando os outros para convencê-los de que também eles não são amados. O ataque desse tipo de pessoa é para convencer que a pessoa não é amada, que ela não é boa, que ela quer diminuir a outra pessoa. Então, ela acredita que os outros deveriam se identificar com o sofrimento dela, entende? É esse o tipo de pensamento que essa pessoa tem. Então, uma possível causa
desse comportamento é o excesso de disciplina por rejeição, tá? Então, essa pessoa ela pode ter passado um período de disciplina muito grande e rejeição, e aí levou a criança, quando era criança, a sofrer emocionalmente, né? Gerando essa ferida. E a rejeição comunicada pelos pais, né, destrói o senso de valor de uma criança. Então, vai causar um temperamento duro e espinhoso. Por isso que essa pessoa ela é assim, ela é dura e espinhosa. Um exemplo aqui é Judas, o traidor de Jesus. Ele é o perfeito retrato desse tipo de personalidade crítica, porque ele se tornou negativo e crítico de Jesus e dos discípulos, e ele não apenas condenou a mulher que ungiu os pés de Jesus com unguento, mas ele também culpou Jesus por permitir que o unguento fosse gasto. No caso de Judas, o espírito crítico, né, levou ele a trair o próprio Filho de Deus. E a amargura dele e o autodesprezo levaram ele a dar fim à própria vida. Tá? Esse aqui é um exemplo. Então, vamos passar para o manipulador passivo. Ele tem a personalidade cordata. Ele é muito difícil de ser detectado por conta da sua estratégia de manipulação, porque ele é mais dissimulado. O objetivo dele não é exercer controle sobre as pessoas, mas evitar ofender as pessoas e manter-se sempre na defensiva. Ele assume o papel de sofredor, a artimanha dele é ser o coitadinho, a vítima, ele se demonstra infeliz, e nessa condição ele consegue a atenção das pessoas e ele manipula para satisfazer a carência afetiva dele. Então, ele abdica de um poder que um manipulador ativo ele demonstra, mas o passivo ele vence por perder, porque ele quer mostrar para as pessoas que ele é inferior, que ele é subserviente, que ele é um sofredor e que ele merece toda a atenção. Ele tem um medo extremado, né, de ser ferido, e ele está autocondicionado a receber qualquer correção como se fosse uma rejeição. Então, aquilo ali fere ele, uma correção vai ferir ele e vai aumentar o senso dele de rejeição, tá? Então, ele vai sempre procurar servir pessoas muito importantes para ter o intuito de receber o apoio e a aceitação dessas pessoas, tá? Geralmente é uma pessoa que serve muito, ele é muito servo, ele é assistente, às vezes ele está sempre um passo à frente do seu líder, ele é bastante eficiente, ele é sensível, ele é cuidadoso, mas tudo isso com o espírito errado, porque as emoções estão adoecidas. Então, algumas frases típicas, eu ajudarei em tudo que você quiser, olha como eu estou te servindo, veja como eu sou uma bênção para você, eu estarei sempre ao seu lado, nunca se esqueça de tudo que eu já fiz por você. Deus, olha como eu sou bonzinho. Tá? Essas são algumas frases que está aqui no livro. Por outro lado, ele está pedindo o seguinte, as frases que estão aqui, ó. Preste atenção em mim, tenha pena de mim, seja bom comigo, nunca me abandone, se interesse pelas minhas necessidades, não me corrige, apenas me aceite, não me rejeite, nem me decepcione. Esses são alguns pensamentos dele. Então, as expressões desse manipulador passivo, elas podem ser presumidas em duas importantes expressões. Eu farei o que você quiser e, por favor, me ame. Tá? Se resume nessas duas frases. Então, a personalidade complacente, ele pode ser um grande perigo, tanto para a própria pessoa, quanto para aqueles que se relacionam com ela. Porque as necessidades de afirmação de amor, ele deve ser alcançado mesmo à custa
de princípios e da verdade, porque ele vai usar mentira, ele não vai cumprir princípios, né? Ele vai manipular isso para ele ser amado, tá? Então, esse tipo de pessoa, ele tende para a bajulação e o favor dos homens. Ele tem muita dificuldade em confiar em Deus. Ele prefere ir pelo lado humano, né, de bajulando as pessoas para conseguir o que ele precisa. Ele é provido de um excessivo desejo de afeto e de afirmação. E a imoralidade é frequentemente um laço para esse tipo de pessoas, porque ele pode endossar comportamentos errados de um líder em troca de uma afirmação, ou até mesmo um tipo de... Aqui no livro usa esse exemplo, uma secretária que está disposta a ir para a cama com um pastor para sentir-se amada, tá? Esse tipo de comportamento aqui. Então, se um líder falha com esse tipo de pessoa, com esse tipo de manipulador, sendo isso real ou apenas uma imaginação dessa pessoa, esse tipo de pessoa vai dar um mergulho na rejeição ou então na depressão, tá? Quando isso acontece, esse tipo de pessoa ela se retira, ela vai sumir e a sua capacidade de confiar em relacionamentos futuros é reduzida, tá? E um tipo de manipulador passivo é encontrado lá em 1 Samuel 15:24, que diz que depois de vencer uma batalha, Saul ele ignorou as instruções que Deus deu para ele, né? Porque Deus tinha dado para ele que se ele que Deus tinha dado para ele quando ele destruísse os amalequitas, tá? Então, Saul ignorou e ele buscou a aprovação e o reconhecimento dos homens. Lembra dessa passagem? Porque ele construiu um monumento em honra dele no Monte Carmelo. E porque Saul ele temia os homens e queria a afirmação deles, ele não temeu nem o profeta e nem a Deus. Ele desobedeceu a Deus, né? E a complacência dele levou ele a uma completa perda do reinado dele através de uma triste e um gradual declínio, né? Do seu reinado, da sua liderança, enfim. E ele foi ficando uma pessoa extremamente difícil, né? Ele ficou perseguindo Davi, ele ficou assim louco mesmo, tomado por espíritos malignos. Então, esse vídeo ficou maior. Nós vamos orar sobre esses dois tipos de manipulação e apresentando diante do Senhor. Se você não entendeu, coloca de novo, preste atenção. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu estarei respondendo, amém? Mas que você entenda e que o Espírito Santo possa falar com você. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha hoje nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos trazer a liberdade da manipulação gerada pela rejeição e a rebelião. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu precioso sangue venha nos limpar, nos redimir, nos transformar e tirar agora, Senhor, toda personalidade crítica. Senhor, o manipulador ativo é aquele que critica, é aquele que quer estar sobre o governo, o controle de todas as coisas. E sabemos que é o Espírito Santo que deve governar as nossas vidas. E hoje, Senhor, nós apresentamos a raiz dos nossos problemas, que é a rejeição, a dificuldade de perdoar, Senhor, e sabemos que o Senhor foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. E por isso, Senhor, através do Teu sangue, nós somos, Senhor, fortalecidos, Senhor, para exercer o verdadeiro perdão, para também experimentar a verdadeira cura e libertação da nossa personalidade. E hoje apresentamos diante de Ti, porque com a força humana nós não conseguimos,
mas com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos ser livres. E hoje, Senhor, pedimos também o perdão do vitimismo, Senhor, da manipulação passiva, em nome de Jesus, que toda referência a esse tipo de comportamento hoje, Senhor, seja exposto diante da tua cruz e que nós trocamos agora o fardo, Senhor, a máscara, Senhor, de vítima, Senhor, pela identidade dos céus e decidimos caminhar enfrentando com Cristo cada situação, porque sabemos que no mundo teremos aflição, mas temos o bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também. E no nome de Jesus, cura nossa alma, Senhor, cura nossa personalidade, em nome de Jesus. Pai, nós oramos sobre cada filho teu, Senhor, que fez essa oração apresentando diante de ti, Senhor. Eu peço agora que o teu sangue venha selar essa cura na alma deles. Que esse estudo, Senhor, possa vir como uma flecha, Senhor, como a tua palavra, Senhor, que divide entre juntas e medulas e que discerne a motivação e as intenções do coração humano. Senhor, que se há, Senhor, algo encoberto, Senhor, que venha ser revelado agora, através do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Tenha total liberdade na vida dos teus filhos que estão aqui nessa campanha, Senhor, estudando e buscando por cura na alma, na personalidade. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu declaro cura, redenção, salvação e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz. Um forte abraço. Abençoe esse canal. Compartilhe com pessoas que você conhece. Se você quiser estudar mais e ensinar outras pessoas, fique à vontade.